E se o maior mal do mundo, aquele mal com M maiúsculo, não for feito por monstros, mas por gente comum, pessoas normais? Pois é, essa é a pergunta que dá um nó na cabeça e que a filósofa Hannah Arendt deixou pra gente depois de acompanhar o julgamento de Adolf Eichmann. Vamos mergulhar nessa história para entender que provocação é essa. Vamos lá, imagine uma cena. Estamos em Jerusalém, ano de 1961. O mundo inteiro está com os olhos grudados num homem, ali dentro de uma cabine de vidro à prova de balas. Esse homem é Adolf Eichmann, um dos grandes arquitetos do Holocausto. A expectativa era gigantesca. Todo mundo esperando ver, sabe, a personificação do mal, o verdadeiro demônio. Só que o que a Hannah Arendt, que estava lá cobrindo o julgamento, viu, não foi nada disso. Não tinha monstro nenhum ali. O que ela viu foi algo, na verdade, muito mais assustador. Um burocrata, um funcionário medíocre. Sabe, assustadoramente normal. Ok, mas como ela chegou a essa conclusão tão estranha? Pra gente entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e pegar o contexto desse julgamento, que foi um marco na história. Então, a história começa em 1960. Uma captura que parece coisa de filme. O Eichmann é encontrado e pego em Buenos Aires. Aí, menos de um ano depois, em abril de 61, começa o julgamento em Jerusalém. O mundo para assistir. Mas o grande estopim mesmo, a polêmica, veio em 1963, quando a Hannah Arendt publica o seu relato. E olha, o livro dela caiu como uma verdadeira bomba no mundo intelectual da época. E as acusações contra ele eram de uma escala que a gente mal consegue imaginar. Não era sobre crimes isolados, sabe? Era sobre orquestrar uma máquina de extermínio, tudo planejado nos mínimos detalhes. Só de olhar os títulos dos capítulos do livro da Arendt, a gente já sente o peso. Deportações do Reich, centros de extermínio no leste. Isso dá a dimensão do que era essa burocracia da morte que ele ajudou a gerenciar. Tá, mas e aí? Quem era o homem por trás dessa monstruosidade toda? O que o julgamento começou a mostrar foi um perfil chocantemente comum. A própria Arendt resumiu esse paradoxo numa frase que ficou famosa. Ela disse o seguinte: o problema com Eichmann era precisamente que tantos eram como ele, terrivelmente e assustadoramente normais. E de arrepiar, né? O problema não era ele ser um monstro único, mas justamente o contrário. Pensa só, a Arendt olhava para ele e viu o quê? Um funcionário medíocre, um cara que só falava em clichês burocráticos, sabe? Jargão de repartição. Faltava nele qualquer convicção profunda, qualquer ódio real. O que ele mostrava era uma incapacidade total de pensar, de refletir e principalmente de se colocar no lugar do outro. O que chocou a Arendt não foi encontrar o ódio ali, foi encontrar um vazio, a ausência total de pensamento. E foi justamente a partir dessa observação tão desconcertante que a Arendt construiu uma das teorias mais provocadoras e, olha, mais polêmicas do século XX. Como a gente falou, ela estava em Jerusalém como repórter da revista The New Yorker, mas o trabalho dela foi muito além de só relatar os fatos. Com aquele olhar de filósofa, ela começou a cutucar a ferida, a questionar a própria natureza do mal que estava sendo julgado ali, na frente de todo mundo. E ela lança a pergunta que é o centro de tudo. E se os piores atos da história não vêm de fanáticos ideológicos, de gente com um plano maligno, mas de pessoas comuns? De Zé Ninguém? Gente que simplesmente obedece ordens? E essa linha de pensamento que leva a gente direto para o coração da teoria da Arendt. Um conceito que, de verdade, mudou para sempre a nossa forma de pensar sobre o mal, a tal da banalidade do mal. O que é essa tal de banalidade do mal? É a ideia de que pessoas normais, comuns, podem cometer atrocidades. Não porque são monstros cruéis ou porque acreditam cegamente numa ideologia, mas por uma razão muito mais simples e assustadora, por falta de pensamento crítico. É a incapacidade de parar e refletir sobre as consequências dos próprios atos. É o mal que acontece quando alguém simplesmente vira uma peça na engrenagem, sabe? E para de pensar. Essa comparação aqui é chave para a gente entender. De um lado, a gente tem o que se poderia chamar de mal radical, aquele que vem do ódio profundo, do fanatismo, da crueldade por prazer. Esse é o mal que a gente reconhece como monstruoso. Mas do outro lado tem um mal banal. Ele não é profundo, ele é superficial. Não vem do fanatismo, mas da obediência cega. Não é sobre sadismo, é sobre distanciamento burocrático. O mal radical precisa de uma intenção monstruosa. Já o mal banal, esse só precisa de uma coisa: a ausência de pensamento. E é por isso que ele é tão perigoso. Tudo bem, mas por que essa ideia, que surgiu lá num julgamento há mais de 60 anos, ainda importa?
Por que a gente ainda fala disso hoje? Porque a teoria da Arendt joga na nossa cara uma pergunta muito, mas muito incômoda. Será que para existir o mal precisa ter gente com má intenção? Ou será que a simples ausência de reflexão já é o suficiente? O grande alerta que a Arendt nos deixou é justamente esse. Os sistemas modernos em que a gente vive, as burocracias, as grandes empresas, os governos, eles podem criar um distanciamento tão grande entre a nossa ação e a consequência dela que o mal acaba acontecendo sem que ninguém se sinta diretamente mal por isso. O perigo é a gente virar só uma peça no sistema, cumprindo ordens sem pensar. No fim das contas, a história de Eichmann nos deixa com uma pergunta que serve para o nosso dia a dia. Num mundo cheio de sistemas, de regras, de algoritmos que decidem tanta coisa, como é que a gente se protege? Como a gente garante a nossa capacidade de pensar por conta própria? Talvez a maior batalha moral do nosso tempo não seja contra os grandes monstros, mas sim contra essa tentação, tão humana, de simplesmente não pensar.